Meu nome é Eduardo, e o que vou contar aconteceu comigo há cerca de 3 anos. Era uma noite chuvosa de novembro, e eu estava voltando do trabalho. A estrada estava praticamente deserta, e a única coisa que iluminava meu caminho eram os faróis do meu carro. Eu morava em uma pequena cidade do interior e, para chegar em casa, precisava passar por uma estrada rural cercada por florestas densas. Por volta das 22 horas, comecei a sentir uma presença estranha, como se estivesse sendo observado. Achei que fosse apenas paranoia por estar sozinho no meio do nada, então tentei me distrair com a música do rádio. De repente, o carro começou a fazer barulhos estranhos, e antes que eu pudesse reagir, ele parou completamente. Saí do carro para ver o que havia acontecido e percebi que um dos pneus estava furado. Eu sempre fui prevenido e tinha um pneu sobressalente no porta-malas, então comecei a trocá-lo. Enquanto trabalhava, a sensação de estar sendo observado só aumentava. Olhei ao redor, mas não vi nada além da escuridão e das árvores balançando ao vento. Foi quando ouvi um som vindo da floresta, algo entre um sussurro e um lamento. Senti um arrepio na espinha e tentei ignorar, focando em terminar o mais rápido possível. Quando estava quase acabando, ouvi passos. Dessa vez, estavam claros e vinham em minha direção. Levantei a cabeça e vi, a alguns metros de mim, uma figura encapuzada, parada entre as árvores. Não conseguia ver seu rosto, mas seus olhos brilhavam de uma maneira sobrenatural. O pânico tomou conta de mim, e eu, em um ato de desespero, terminei de trocar o pneu e entrei rapidamente no carro. Consegui ligar o motor e comecei a acelerar para sair dali. No retrovisor, vi a figura ainda me observando, cada vez mais distante. A estrada parecia interminável, mas finalmente cheguei em casa. Tranquei todas as portas e janelas, ainda com o coração disparado. Naquela noite, não consegui dormir. A imagem daqueles olhos brilhantes não saía da minha mente. No dia seguinte, contei o que aconteceu para alguns amigos da cidade, e descobri que eu não era o único. Outros também tinham visto aquela figura na mesma estrada. Alguns acreditavam que era o espírito de um homem que morreu ali há muitos anos, mas ninguém sabia ao certo. Até hoje, evito passar por aquela estrada à noite. Ainda sinto calafrios só de pensar naquele encontro, e nunca mais consegui me sentir seguro dirigindo sozinho no escuro. A sensação de estar sendo observado nunca desapareceu completamente, e às vezes, ainda ouço aqueles passos atrás de mim. Certa vez, a Ana me contou uma história que jamais esquecerei. Ela sempre foi uma pessoa cética, pouco dada a superstições ou crenças em coisas sobrenaturais. No entanto, o que ela viveu há alguns anos a fez questionar tudo. Ana estava voltando para casa depois de uma festa de aniversário de um amigo em uma cidade vizinha. Era uma madrugada fria e chuvosa, e ela dirigia sozinha por uma estrada deserta. A chuva pesada tornava a visibilidade ruim, e a sensação de isolamento aumentava com o passar dos quilômetros. De repente, ela avistou um homem à beira da estrada, fazendo sinal para que parasse. Ele estava molhado, com uma expressão de desespero. Contra sua intuição, Ana decidiu parar e oferecer ajuda. O homem, de cerca de 40 anos, disse que seu carro havia quebrado alguns quilômetros adiante e pediu uma carona até a cidade mais próxima. Durante o trajeto, o homem permaneceu calado, olhando fixamente para frente. Ana tentou iniciar uma conversa, mas suas respostas eram curtas e monossilábicas. Após alguns minutos, ela começou a se sentir desconfortável com a presença dele. Algo na sua expressão, no seu olhar vazio, a deixava inquieta. Então, quando estavam próximos a uma pequena ponte, o homem finalmente quebrou o silêncio com uma voz baixa e rouca. Foi aqui que tudo aconteceu. Ana sentiu um calafrio na espinha. Ele continuou, ainda olhando para frente. Há exatamente 1 ano, minha esposa e eu sofremos um acidente aqui. Ela não sobreviveu. A tensão no carro era palpável. Ana estava prestes a dizer algo quando o homem virou-se para ela e, com um sorriso perturbador, disse: "Você nunca deveria ter parado para me ajudar." Em um segundo de terror puro, Ana viu seu rosto mudar, tornando-se pálido e sem vida. Ele não era mais um homem,
mas uma figura espectral, com olhos vazios e um sorriso macabro. Desesperada, Ana pisou no acelerador e passou pela ponte. Quando olhou pelo retrovisor, o homem havia desaparecido. Tremendo, ela dirigiu até chegar à cidade, onde imediatamente procurou um hotel para passar o resto da noite. No dia seguinte, ainda abalada, Ana foi até a delegacia local e contou sua história. O policial, com um olhar grave, confirmou que no ano anterior realmente havia ocorrido um acidente na ponte, onde um homem e sua esposa morreram. Desde então, vários motoristas relataram ter visto um homem pedindo ajuda na estrada, sempre na mesma data. Ana nunca mais voltou a dirigir sozinha à noite, até hoje, evita passar por aquela estrada. Ela conta sua história como um aviso: às vezes, o sobrenatural pode estar mais próximo do que imaginamos, e algumas almas não conseguem encontrar a paz, mesmo após a morte. Meu nome é Carlos, e o que vou contar para vocês aconteceu há cerca de 5 anos, numa noite escura e silenciosa que jamais esquecerei. Eu sempre fui apaixonado por pescaria, e na época, costumava ir com meu melhor amigo, Marcos, para um lago isolado no interior de Minas Gerais. Dizem que o lago é assombrado, mas nunca dei muita bola para essas histórias. Era uma sexta-feira à noite, e chegamos ao lago por volta das 22 horas. O céu estava claro, com uma lua cheia brilhando intensamente. Armamos nossas barracas, preparamos os anzóis e iscas, e nos acomodamos em um pequeno pier de madeira que adentrava o lago. A pesca noturna sempre me dava uma sensação de tranquilidade, mas naquela noite, havia algo diferente no ar. Um frio inexplicável que arrepiava a pele. Enquanto jogávamos nossas linhas na água, Marcos e eu conversávamos sobre a vida, lembrando de aventuras passadas. Foi quando ouvimos um som estranho, como um sussurro vindo da floresta ao redor. Você ouviu isso? Perguntei. Marcos apenas acenou com a cabeça, os olhos arregalados, mas não disse nada. O som se repetiu, mais alto dessa vez. Era como se alguém estivesse nos chamando. Deve ser o vento, pensei, tentando afastar o medo crescente. Continuamos pescando, mas a sensação de estarmos sendo observados não passava. Depois de um tempo, percebi que a linha da minha vara estava se mexendo. Peguei algo, gritei, começando a puxar. A resistência era enorme, parecia ser um peixe muito grande. Marcos correu para me ajudar, e juntos puxamos com todas as forças. Mas o que saiu da água não era um peixe. Era uma figura humana, pálida e encharcada, com olhos vazios e sem vida. Gritei e soltei a vara, caindo para trás. Marcos ficou paralisado de medo. A figura se aproximou lentamente, e agora podíamos ouvir claramente o som de seu sussurro: me ajudem, me ajudem. Nos levantamos e corremos em direção ao carro, deixando todo o nosso equipamento para trás. Nunca corri tão rápido na minha vida. Quando finalmente chegamos ao carro, olhamos para trás e vimos a figura parada na beira do lago, nos observando. Seus olhos pareciam brilhar no escuro. Dirigimos a toda velocidade de volta para a cidade, sem dizer uma palavra. Nunca mais voltamos àquele lago, e nunca mais falamos sobre o que aconteceu naquela noite. Mas às vezes, em noites silenciosas, ainda ouço aqueles sussurros em meus sonhos, e me pergunto quem ou o que era aquela figura. E se algum dia você decidir pescar em um lugar remoto e ouvir um sussurro chamando o seu nome, lembre-se dessa história. Nem tudo que está debaixo da água é um peixe. Uma noite, eu estava dirigindo sozinho pela BR-101 voltando para casa depois de visitar alguns parentes. A estrada estava deserta e a neblina começou a se formar, tornando a visibilidade muito baixa. Eu já estava cansado e com sono, mas não havia nenhum lugar para parar e descansar. À medida que avançava pela estrada, comecei a sentir uma presença estranha dentro do carro, como se alguém estivesse me observando de perto. Olhei para o banco do passageiro, mas não havia ninguém lá. O arrepio na nuca só aumentava, e eu sabia que algo não estava certo. Foi então que, ao passar por uma área mais isolada e escura da rodovia, avistei uma figura sombria parada à beira da estrada. Era uma mulher de vestido branco,
com longos cabelos escuros que cobriam seu rosto. Ela parecia estar com o braço estendido, como se pedisse ajuda. Instintivamente, parei o carro para ajudar, mas quando olhei novamente, a mulher havia desaparecido. A sensação de medo tomou conta de mim e decidi acelerar, sem olhar para trás. No entanto, algo me fez olhar pelo retrovisor, e lá estava ela, de pé no meio da estrada, com os olhos brilhando de forma sinistra. Acelerei ainda mais, ignorando os sinais de perigo que pareciam surgir ao meu redor. A cada curva, eu sentia que a presença da mulher estava cada vez mais próxima, como se ela estivesse se aproximando do carro a uma velocidade sobrenatural. Finalmente, quando consegui sair da BR-101 e chegar em um local mais movimentado, olhei para trás e vi a estrada vazia. Não havia sinal da mulher de vestido branco. Desde então, evito dirigir pela BR-101, à noite, com medo de encontrar novamente aquela assombração que me fez questionar a realidade e acreditar que o sobrenatural pode estar mais perto do que imaginamos. Obrigado por assistir ao vídeo. Se inscreva no canal para mais histórias incríveis e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na tela. Até a próxima!